Bom, como eu disse para vocês, nós vamos conversar sobre esse assunto que eu estava aí expondo para a gente refletir um pouquinho, porque o Dia do Adolescente foi no último dia 21, uma data importante para reconhecer essa fase de transição tão aguardada e, ao mesmo tempo, desafiadora para as famílias e adolescentes. Essa etapa da vida é marcada por mudanças físicas, emocionais e sociais. E compreender esses desafios é essencial para o desenvolvimento saudável dos jovens. Para falar mais sobre esses desafios, eu converso agora com a nossa psicóloga, Grisiele Silva. Oi, minha linda, seja bem-vinda mais uma vez. Olá, minha querida. Tudo bem? Sempre melhor quando eu chego aqui. Eita, chegou na TV Pai Eterno, tudo fica melhor. Tudo fica melhor. Olha, essa questão de adolescente é um negócio tão complicado que eu acho assim, é mais difícil para o adolescente ou para quem não é adolescente conviver com adolescente? Para ambos. É. Porque para o adolescente também é algo muito novo. É novo para a família que não está acostumada a lidar, né, com essa coisa tão intensa. A adolescência é a fase de maior intensidade na nossa vida. E os pais, os avós, as pessoas que estão em volta, acabam ficando muito acostumados com o modo com que essa criança foi. E tem crianças muito intensas, né? Isso é da particularidade de cada um, mas a adolescência, de modo geral, ela vem apresentando como característica essa intensidade muito maior, porque é uma fase de grandes mudanças. Você falou aí, né, dessa questão da adaptação, começamos com essa música que ela tem a cara da adolescência, Sim. né? E essa música, ela tem trechos que eu considero muito importantes, que é quando ele fala que ele não se reconhece mais. Quando ele coloca a mão no rosto e percebe que tem barba, quando ele percebe que ele não cabe mais nas roupas que cabia, quando ele percebe que ele não enche mais a casa de alegria. Então essa música é fantástica e traz o retrato, muitas vezes, dos sentimentos e da sensação do adolescente, de perceber que ele já não ocupa mais aquele lugar de destaque. É muito comum, né? A gente vê uma criança, a gente fica feliz, a gente abraça, a gente acha lindo. Com o adolescente a gente não tem mais a mesma percepção. Não. A gente já não faz mais a mesma festa quando a gente encontra o adolescente do que quando a gente o encontrava quando era criança. Porque a gente tem a sensação de que ele cresceu, então a gente começa a tratá-lo muitas vezes como tratamos os adultos. Mas o adolescente, ele passa também por uma fase de luto, o luto da infância perdida. Na infância se tem uma alegria genuína. É muito fácil agradar uma criança. A criança fica feliz com um pirulito, a criança fica feliz com uma bala, a criança fica feliz de olhar para o céu e ver o movimento das nuvens, o formato das nuvens. A criança fica feliz quando vem correndo e o pai pega no colo e joga para cima. Essas coisas simples, genuínas da vida alegram a criança. Quando chega na adolescência, a gente fala muito das mudanças físicas, né? E elas são muito importantes, inclusive com as mudanças hormonais, que interferem diretamente no humor. Mas não é só isso que muda. O cérebro do adolescente muda. Se nós pegarmos os exames de imagens de um cérebro de criança e de um cérebro de adulto, a gente vai ver muitas diferenças. A adolescência é a fase onde essa mudança acontece. Então, para que esse cérebro infantil se torne um cérebro adulto, ele passa por esse período de transição. Então, esse período de transição faz com que esse agora adolescente não enxergue a vida mais da mesma forma que a criança enxergava. Ele não vê mais as coisas com tanta graça como a criança via. Ele não tem mais a sensação de tanta segurança com os seus pais, com a família. Por quê? Mesmo que essa família seja extremamente ajustada, como a gente chama, sejam pais presentes, e isso é ótimo, a gente precisa plantar isso na infância para que a adolescência seja o mais tranquilo possível, é uma necessidade, mas isso não é garantia de que tudo vai estar ok na adolescência, porque nessa fase é um momento em que nós estamos nos preparando para sair do ninho. É um processo natural de todo ser humano, né? A gente nasce nessa família, essa família nos conduz para que a gente vá ficando cada vez mais independente e nos tornemos adultos autônomos. Esse é o papel da família.
Porém, para que ele ali na frente, na vida adulta, se torne esse adulto autônomo, ele precisa ir se desgarrando dessa família gradativamente. Quando eu falo desgarrando, é também um processo emocional. Ele precisa criar a sua própria identidade. Grisele, então criança não tem identidade? Tem, mas a identidade da criança é uma continuidade da identidade da família dela. Você sabe que eu acho isso um pouco injusto? Porque quando você é criança, você começa ali com 1 ano de idade, você vai até 9 anos. Então são 9 anos de uma farra, de uma festa. A adolescência começa com 10, vai até 13, seria isso? Não, ou um pouco mais? Mais. Nós temos estudos, quando a gente fala de cérebro, de estrutura cerebral, a gente fala até por volta de 24 anos. Eita! Para que esse cérebro esteja completamente adulto, a gente fala em 24 anos. Claro que não significa que ele vai ficar aí por volta de 10 até os 24 anos em momentos de crise. Não. O início normalmente é mais turbulento e é melhor quando é assim, porque eu já peguei casos no meu consultório em que o início da adolescência foi super tranquilo. A mãe chegou para mim e falou, nossa, eu nem senti, que não houve grandes mudanças, estava tudo bem, tudo tranquilo. E aí, quando ele chega lá por volta dos 18 anos, é o que eu intitulei de síndrome da adolescência tardia. Falei que eu preciso escrever um livro sobre isso. Síndrome de Peter Pan. Alguns casos. Porque aí, quando ele chega lá na adolescência, aquelas crises que a gente vê muito comum ali por volta de 12, 13, 14 anos, ele começa a desenvolver lá nos 18, 19. Só que quando isso acontece, o nível de independência dele lá com 18, 19 é muito maior do que quando ele é mais novo. É muito mais difícil para essa família controlar essa adolescência tardia, né, esses sintomas da adolescência tardia, do que quando ele é mais jovem. Mas isso não é regra? Não, aliás, isso é exceção. A maioria, essas crises acontecem mais no início. E aí, que crises são essas? Um mau humor terrível. Quem está em casa já deve ter pelo menos ouvido falar disso, né? Eu costumo dizer que o adolescente, ele é um idoso num corpo jovem. Ranzinza, tudo ele acha ruim, nada tem graça, tudo tá feio, tudo é um tédio, tudo que os pais falam tá errado, ele quer contestar, ele não aceita as ideias da família de um modo tranquilo. Claro, tem intensidades diferentes, né? Tem uns que têm isso numa intensidade muito maior, outros numa intensidade menor e mais tranquila. E isso depende muito também dessa relação de confiança e do quanto esse adolescente sente que ele tem espaço para ser quem ele é. Quando ele tem esse espaço, ele vai sentindo isso e vai questionando muito a família. Ele vai falando dos sentimentos dele, porque isso é muito difícil para a família, mas é muito difícil para ele também. Ele passa a não se reconhecer. É o momento que tem as mudanças muito grandes, né? Eu costumo dizer que o adolescente ele tem a fase do xadrez, ele só quer usar roupa xadrez. Aí ele tem a fase da roupa preta, não adianta você dar nenhuma outra cor, que ele só quer usar roupa preta. Aí muitos têm a fase do rock and roll, ele não quer ouvir nenhum outro tipo de música. Aí, então ele vai alternando. Aí os pais se assustam, falam assim, mas como assim? Ontem ele amava isso, agora ele já não quer mais saber? Como assim? Até a comida, ele gostava tanto de comer isso, agora ele já não quer mais. Como assim ele gostava tanto de ir para casa da avó, encontrar os tios e os primos, e agora ele não quer ouvir falar disso? Por quê? Ele precisa se afastar daquilo que ele gostava muito, porque aquilo que ele era é uma extensão dos pais, da família. Na adolescência ele precisa se encontrar. Para se encontrar, ele precisa dar um passinho para trás, para se ajustar. Só que até ele se encontrar, ele vai testando. Aí é o perigo das amizades. Por isso que nós precisamos ter tanto cuidado com quem esse adolescente está se relacionando. Porque a família deixa de ter esse papel tão importante na vida do adolescente, mas alguém vai ter esse lugar. E esse alguém são os amigos. A questão social é de grande importância para o adolescente. Ele continua tendo a necessidade de uma referência. Se ele tirou a família da referência, ele coloca ali os amigos. Então, por isso que é tão importante que a gente vá convivendo com esses amigos desde a infância, que eles vão crescendo junto, que a gente vai entendendo que famílias são essa, que estão às nossas voltas, quais são os valores. Porque se esse adolescente
encontrar aí alguns amigos que sejam desajustados emocionalmente, um termo que a gente até utiliza muito entre aspas, né? Mas assim, que são envolvidos com coisas que não têm a ver com os valores daquela família, a possibilidade dele se encantar com aquilo é muito grande. Então, gente, preste bem atenção no que a nossa psicóloga está falando. Cuide bem, fique bem atento nessa fase da adolescência com as questões das amizades. Porque se você não se ligar, a vaca vai pro brejo com a corda toda. Quando vê, infelizmente, principalmente quando a gente fala de bebida e droga, muitas vezes quando a gente percebe, fica numa situação tão difícil que muitas vezes para reverter é uma vida inteira. Você tá falando aí, eu fiquei imaginando duas coisas. Primeiro, uma cobra que ela muda de pele. E ela vai andando, vai rastejando e aquela casca vai saindo. Eu imaginei mais ou menos a adolescência assim, porque ele vai rastejando, né? E vai encontrando os caminhos e vai soltando aquilo. Exatamente, excelente imagem. É isso. E outra imagem que me veio à cabeça é uma coisa mitológica, que são os vampiros. Quando eles vão se transformar em vampiros, que são homens belos ou mulheres belas, maravilhosas, começa a mostrar as presas, começa a ficar com o rosto cheio de pelo, aí começa a lua cheia, que a lua cheia transforma, né? Essa coisa bobinha, mas é uma coisa que transforma também. Então, assim, essa questão dessa transformação, toda vez que eu vejo isso, tanto na cobra quanto no vampiro, parece que é doloroso. Mas para muitos adolescentes é muito doloroso. Vai ser mais ou menos, dependendo muito de como essa família lida com isso. Por isso que é tão importante a informação, né? Eu falo que estar aqui é fazer um bem realmente social, porque quanto mais as pessoas entendem dessa fase, menos as pessoas vão ter comportamentos que vão piorar esses desajustes que a família entende como desajuste, né? Então, por exemplo, é muito comum os adolescentes se tornarem agressivos, às vezes nas palavras, né? Claro que em muitas famílias não é permitido outro tipo de agressividade, dependendo, né? Os limites precisam ser muito claros. Eu não estou dizendo que a gente vai permitir que isso aconteça, de modo algum. Mas é comum que tenha uma agressividade diferente, que, nossa, isso nunca aconteceu na infância, ele nunca falou comigo desse jeito, ele nunca veio com esse tom. O que é que está acontecendo? A gente precisa se lembrar, né? Os hormônios mudaram. Principalmente o menino que sofre muito com essa questão da agressividade, ele nunca produziu testosterona. E agora ele está produzindo. Esse corpo ainda não sabe lidar com isso. Os níveis ainda estão muito desajustados. Então, hora ou outra, ele pode soltar alguma coisa que não está né, adequado. E a gente precisa entender isso. Claro que eu não vou passar a mão na cabeça, dizer que é bonito, muito pelo contrário. O objetivo é que os pais mantenham a ordem, isso precisa acontecer, mas sem levar para o pessoal. Às vezes eu recebo pais ou mais mães no meu consultório tão doídas. Ai, meu filho não me ama mais. Ai, meu filho agora é grosseiro comigo. Ai, meu filho... Não, gente, isso não é... Eu falo, mãe, isso não é você, pessoa. Isso não é verdade, né? Não, é o lugar que ele está. Tá difícil para você lidar com ele, está difícil para ele também. Então vamos conversando, ajustando, entendendo que isso é normal, pontuando o que precisa pontuar, deixando claro para ele, o meu amor por você não diminui, mas eu não aceito que você fale assim comigo, porque eu sou sua mãe e é assim que precisa ser. Então manter essa ordem, mas não entrar pro quarto e chorar porque o menino falou uma palavra que não devia. Não, gente, né? Menos sofrimento, não precisa ser sofrido. Menos cadeirada. Não, as coisas podem ser mais simples. É verdade. Eu fico imaginando que para os pais, esse sofrimento que você acaba de nos relatar, dessa mãe que chega lá nesse desespero, eu passei, claro, com meu filho, adolescente, graças a Deus já está com 29 anos, já equilibrou, né? Porque eles encontram o equilíbrio. Sim. Mas é uma fase pra gente muito difícil, porque a gente acha, onde foi que eu errei? Outro dia mesmo ele era um fofo, agora ele tá todo espinhento. E olha só, quando eles ficam adolescentes, até eles mesmos se desequilibram, o pé cresce muito rápido, eles chutam qualquer coisa, quando vê, gente, esse menino não era assim, tá tão desastrado. Fica desengonçado. Fica estranhão, parecendo bonecão do posto, assim, ó, porque tudo cresce muito rápido, né? É verdade. Mas é também um lado, assim,
prazeroso? Ah, eu amo lidar com adolescentes. Eu acho prazeroso porque eles são engraçados. Eu sou especialista nessa área e eu escuto muito até dos minhas colegas. Fala, você é louca, como você gosta de trabalhar com esses meninos, como você aguenta, é muito chato. Eu acho maravilhoso. Eu costumo dizer que eu rejuvenesço quando eu lido com adolescente, porque eles são tão intensos, a vida pulsa no adolescente de um modo tão rápido que aquilo chega para mim e me revigora também. Ai, que legal. E dar essas informações para o adolescente, né, nos meus atendimentos não tem grandes segredos. Muitas vezes eu sento com ele e falo, olha, isso que você está me contando é normal, a gente passa por isso mesmo, é assim que acontece, explico como esse cérebro funciona, explico o porquê desse comportamento, explico o porquê dessa impulsividade que ele não está conseguindo controlar, porque ele está comendo demais, ou porque ele está deixando de comer, ou porque ele achou tão importante um apelido que alguém colocou na escola. Vou explicando as coisas. Ai, eles até respiram aliviados, assim, porque a sensação que eles têm quando a pessoa está passando por isso é que aquilo é um problema só dela. Ela não tem, o adolescente, normalmente, se ele não tem essa informação, ele não tem essa noção de que isso é no todo, é assim mesmo, é um processo de evolução da espécie. Ele está evoluindo como ser humano, né? Então, essa informação ela é necessária para o adolescente e é necessária para a família. Quando eu recebo os adolescentes, eu coloco como regra geral, né? Crianças e adolescentes, eu só atendo se essa família aderir a esse tratamento. Então, tem os dias de orientação de pais e tem o dia de atendimento ao adolescente. E claro que eu não vou contar para os pais aquilo que eu conversei com o adolescente. Tem um sigilo profissional e isso é muito bem respeitado. E é importante. E é importante e necessário. Nós temos um processo de confiança. Tem coisas que o adolescente só conta lá no meu consultório para mim. Mas eu orientar esse pai dessas informações para ele de como é o funcionamento do adolescente, de como, o que ele pode fazer, quais são os caminhos que funcionam mais com aquele menino ou com aquela menina, como ele responde melhor, e a família passa a voltar a ter harmonia, voltar a ter paz. É muito bom. Eu tenho uma amiga que ela tem um menino adolescente e ela sempre está procurando levá-lo para uma terapia por conta de alguns desajustes. Aí ela fala para ele assim, olha, eu vou levar você numa psicóloga. Ah, quanto que vai custar essa psicóloga, mãe? Ah, deve ser o quê? Uns R$300? Não sei quanto que é, não. Não, mãe, compra um air fryer para mim, para eu botar na minha casa. Aí depois passa um tempo e tal. Ô, mãe, eu vou levar você na psicóloga. Quanto custa? Aí a mesma história. Ah, você podia me ajudar a pagar a prestação do carro. Tudo. E essa mãe fica sempre... Ela fala assim, como é que eu lido com isso? Ela é a mãe. Ela nunca pode esquecer, nunca pode sair desse lugar. Se ela considerar importante, é importante que ela continue nessa ideia com ele, sabe? Não é levar forçado, porque não resolve. E nem comprar air fryer. Nem comprar nada disso para ele, né? E insistir com ele na ideia da terapia. Porque muitas vezes eles chegam lá de cara fechada, de braço cruzado, olhando para mim, tipo assim, não vou te contar nada, não. Você tá achando que eu vou abrir minha vida para você, que eu nem conheço? Não vou falar. Ele não fala nada, mas eu olho para ele e eu já sei como que aquilo tá acontecendo dentro dele. E à medida que a gente vai conversando, que eu vou trazendo informações, que eu vou cativando esse adolescente, ele vai percebendo o quanto aquilo faz bem para ele. Aí na segunda sessão ele já descruza o braço, alguns chegam lá, pegam todas as almofadas e põem assim na frente, fica só o olhinho aparecendo. Aí ele vai soltando as almofadas. Para se proteger, né? Aí ele vai relaxando na poltrona. Aí no final eles já estão colocando o pé na poltrona, já tá batendo nas minhas costas. Então é um processo de conquista. Não é realmente todo profissional que tem essa habilidade com essa faixa etária. E tá tudo bem, não é todo mundo que precisa ter, né? Porque precisa ter essa habilidade de conquista. Quanto mais ele sentir que aquele ambiente é um ambiente confiável, é importante. O outro ponto que é importante é eu mostrar para ele que os pais dele não são perfeitos. Que os pais dele também erram. Nossa, isso é muito importante. E tá tudo bem. Porque ele também não é perfeito e ele também erra. Quando ele percebe que os pais não são perfeitos, ele começa a lidar muito melhor com as próprias dificuldades dele. Porque o adolescente ele também tem um nível de cobrança muito alto. Do tipo, como eu vou ser tão bom? Principalmente quando ele vem de uma boa família, né? Uma boa família nesse sentido de ajuste, de que tudo funciona bem. Como eu vou ser tão bom assim como meus pais são?
porque ele tem a sensação de que ele não tem características para isso. À medida que a gente vai trabalhando isso, olha, todo ser humano tem suas dificuldades, sua mãe também tem os dias de estresse, também tem os dias de cansaço, e eu vou trabalhando isso paralelo aos pais. Muitos pais, ao máximo, procuram esconder dos filhos as suas dificuldades. E é importante a gente dizer para o filho, olha, hoje eu estou muito cansada, hoje eu não consigo, quando a criança, por exemplo, hoje eu não consigo sentar com você para brincar, mamãe está muito cansada, nós vamos ter que ver uma outra forma. Hoje eu não consigo fazer tal coisa, mamãe está com dor de cabeça. Porque senão a criança cresce sendo servida o tempo todo sem perceber que quem está lá do outro lado é um ser humano com dificuldades. E a hora que ele tiver dificuldades, ele não vai saber lidar com elas. Tá vendo, gente? Olha a dica aí. E a Grisiele vai vir aqui mais vezes para nos ajudar a entender esse mecanismo da família, dos adolescentes, do marido, da esposa, da convivência, né? Isso é muito importante. Muito obrigada. Eu que agradeço.